Oi, gente. Boa tarde. Escrevi aqui o nome da nossa live. Existe hora ideal para começar a cuidar do seu bem-estar financeiro? Eita, escrevendo no computador. Existe. Sejam bem-vindos. Esperando a Mônica e a Bebel chegar. Ideal para... Hoje quem vai conduzir a gente é a Bebel. Nossa parte de finanças da base. Do seu bem. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Deixa eu dar um pin aqui. Bem-vindos, esperando a Mônica e a Bebel. Olivia, não tenho certeza se ela vai conseguir estar com a gente hoje. Ops. Tentando umas maluquices, mas não rolou. Gente, vocês estão me ouvindo? Me vendo bem? Quem tiver, faz um joinha, manda coraçãozinho, avisa que vocês estão aqui. Enquanto isso, a gente vai esperando elas. Não tô vendo se elas estão aqui. Vocês estão me ouvindo? Quem tá aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo, me vendo? Eu não sei. Tô esperando a Mônica e a Bebel chegarem. Quem tiver, faz um joinha. Diz que tá tudo certo. Ah, a Bebel chegou. Vou chamar. Obrigada, Paulina. Oi, Bel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu tava aqui sem saber se as pessoas, né? A gente fica aqui sozinha, a gente não sabe se as pessoas estão vendo, ouvindo. Você sabe que eu fui avisada que a base estava online? Eu tive que ir lá na base porque estava no horário. Aí Uhum. eu fui na base, quando eu cheguei lá, tava online. Pois é, às vezes, enfim, o Instagram Tem seus faz mistérios. faz essa maluquice. Pois é, eu aqui tive um percalço, meu segurador de coisas desabou, caiu, estava quebrado, Mas foi ao chão. tem outro, né? Porque tá direitinho, chama a Ah, Mônica. tem um de mesa, um de mesa. É que aquele ali é de pé, aí eu consigo ficar mais à vontade na cadeira, sabe? Aí eu ponho ele mais.
Acho que eu Mas eu chamei a recebi Mônica. aviso que a luz me deixa muito amarela. Já tive avisos. Olá, 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 boa tarde, meninas tudo bem? boa tarde. de terras paulistanas. Ah, você está em São Paulo? Ah, não sabia. Vim passar a semana aqui. Vim domingo, volto domingo. E aí, tá quente igual tá aqui? Não, aqui, tô de manga até. É. Não, não tá. Bom, vamos nos apresentar. Vamos. Pode começar, Paty. Gente, boa tarde. Para quem é novo por aqui, nós somos a Base Diálogos, somos um quarteto multidisciplinar. Hoje só estamos nós três, mas falaremos sobre o quarto elemento do grupo. Eu sou Patrícia, eu sou da área de saúde mental, eu sou psicóloga. E aqui eu trago mais o ponto de vista do olhar do indivíduo. Temos também a Mônica, que também é psicóloga de saúde mental, e ela traz um olhar mais voltado para a família, para o casal. E aqui na minha esquerda temos a Bebel, que é da nossa área de finanças, a nossa... Ai, Bebel, Planejadora como é que você se financeira. define? Planejadora financeira. E hoje não está aqui presente com a gente a Olivia. Olivia é advogada, ela trabalha com direito de família e ela traz esse olhar também voltado para a área jurídica das questões da família. Juntas somos a Base Diálogos, a gente tenta democratizar assuntos complexos, difíceis, a gente tenta trazer esses assuntos para uma linguagem popular, de fácil acesso. A gente materializa as nossas reflexões aqui com vocês, abre também esse lugar para perguntas, troca de ideias, comentários. Então, se sintam à vontade para comentar, para perguntar. A gente tenta, na medida do possível, responder a todos. Nem sempre a gente consegue, mas a gente está sempre tentando dar o nosso melhor. E se vocês tiverem sugestões, broncas, qualquer coisa, assim, não me responderam, porque às vezes passa direto aqui, passa para cima e não dá tempo da gente ver a pergunta. Podem cobrar a gente, porque é sempre um enorme prazer a gente poder, de alguma forma, trocar aqui com vocês. Deixei de falar alguma coisa? Tá ótimo. O que eu pensei de acrescentar é que, assim, na nossa organização, o que a gente busca como dinâmica é cada uma se encarregar, entre aspas, de uma semana. Então, uma semana vai puxar mais para o direito, uma semana vai puxar mais para o financeiro, para o individual ou para o conjugal. Mas cada uma de nós traz a sua lente para complementar o ponto de vista da outra. Então, é essa a nossa ideia de trazer o conhecimento compartilhado por nós e compartilhado por quem está nos assistindo, trazendo aspectos que às vezes a gente não se atina ou que pode aprofundar mais. Então, por isso, e a gente deixa essa live gravada, tá no nosso YouTube, tá no YouTube, é isso que eu estou falando certo? Tá. Em algum momento sobe para lá. Não é imediatamente, né? Então, divulguem, por favor, curtam, que a nossa ideia é cada vez mais democratizar esses conhecimentos e a nossa experiência. Então, é por isso que a gente se encontra toda quinta-feira nesse mesmo canal. Para se divertir também, a gente curte muito esse bate-papo aqui, a gente troca muito e a gente aprende também a cada vez que a gente vem aqui trocar. Porque é exatamente o que a gente estava falando, né? Quando a gente democratiza o pensamento, quando a gente troca a ideia, a gente ouve a lente do outro, a gente ouve
o que o olhar do outro pode trazer de novidade, complementa o nosso pensamento, a gente acaba aprendendo também. Então é muito gostoso. E quem trouxe a proposta hoje fui eu, né? Eu trouxe da área de finanças. Eu trouxe esse pensamento de que a gente está começando o ano agora, está vindo o carnaval aí, a gente normalmente gasta no carnaval, são os últimos momentos das nossas férias e aí começa o nosso ano novo. E, em geral, as pessoas começam a se preocupar com as finanças depois do carnaval. E eu trouxe essa reflexão, né? Tem uma hora certa para começar? E da vez passada a gente estava pensando, né? Quais os momentos, se aproveitar dos rituais de final de ano, de início de ano, como que a gente se aproveita desses momentos para, opa, dar um clique, vou aproveitar isso aqui para começar certinho. Ou como a gente começa a semana, oba, vou começar a segunda, vou começar um regime, né? Então, por que não usar? Final do carnaval é o nosso início de ano. Vamos começar agora a controlar as finanças e dar uma olhada para esse ano, quais vão ser os meus planos, como é que eu vou até o carnaval do ano que vem e até se chegar até o carnaval do ano que vem, o que eu quero fazer no carnaval do ano que vem já, começar a planejar, ou até o carnaval do ano que vem. E se não, se eu não sou esse tipo de pessoa, eu fico adiando. Por que eu fico adiando? Porque se tem a hora certa, se essa não é a hora certa para mim, se é a hora certa há de chegar. Essa é a minha provocação para vocês. E eu sei que eu tenho uma pessoa aqui no nosso grupo que é muito organizada, que a hora dela já chegou há muito tempo, ó. Então ela tá ali, mega organizada. E olha só, eu tenho duas profissionais de saúde mental, né? Duas profissionais que trabalham o emocional, que vão dizer assim, quais são as minhas razões e que elas vão trazer lá da família delas qual foi a história delas, como é que elas aprenderam a lidar com o dinheiro, que história foi essa que trouxe. Eu já sei que vocês vão falar disso, já estou falando também. E eu estava ouvindo um videozinho, mas esse eu vou comentar daqui a pouco sobre esse vídeo. E é muito interessante isso, como é que duas pessoas que estudam as emoções e como é que a gente forma as coisas de família, cada uma de uma forma tão diferente, né? Quer dizer, estranho não, né? Tem irmãos tão diferentes. Mas me falem aí um pouquinho de vocês, por favor. Depois eu falo de mim. Não, na verdade, assim, o que eu posso falar de mim, mas o que eu acho que me fez pensar nesse título não é por que a gente não economiza, ou por que a gente economiza. Eu acho que é para quê que a gente se organiza financeiramente e consegue, e para que a gente não faz isso. E aí, vou ter que concordar com você que assim, a gente aprende isso, né? Hoje eu tive um encontro lindo com uma pessoa e ela trouxe uma frase muito singela da história dela, de que no meio de muita gente ela não aparecia. E ela gritava, ei, tô aqui, para a família de origem dela. E a gente foi vendo o quanto que esse padrão se repete ao longo das nossas vidas. Então, o que eu queria chamar a atenção, quer dizer, eu pessoalmente é uma batalha diária minha, não sou uma pessoa perdulária, mas não consigo poupar o que eu gostaria de poupar, né? Embora eu acho que a minha vida financeira é uma vida financeira que até hoje eu dei conta dela, talvez não na dimensão que eu gostaria, mas numa dimensão que me traz uma saúde física, emocional e objetiva de vida, né? Mas o que eu penso em termos de modelos familiares é uma fala de que, para mim, para minha avó, se o problema é dinheiro, relaxa.
dinheiro não pode ser maior do que relações, não pode ser maior do que afetos, não pode ser maior do que o respeito pelo outro. Então, eu construí na minha cabeça um medo de que se eu me preocupasse demais com dinheiro, eu ia descuidar de outras áreas importantes da minha vida. Então, eu precisei trabalhar isso arduamente para conseguir chegar num lugar mais confortável. Por outro lado, nunca foi difícil para mim ficar sem dinheiro, porque eu tinha outras coisas, o dinheiro não era tão importante, então não era uma coisa que me deixava tensa. Então, não sei se é isso que você perguntou, Bel, mas são as origens da minha relação com o dinheiro e para que eu, às vezes, não consigo me organizar o suficiente. Depois eu posso até comentar o que eu acho, se você me deixar. Mas, assim, eu não acho que você não se organiza o suficiente. Minha opinião, né, aqui de profissional. Você é eficiente. Você é eficiente na sua organização. É suficiente na sua organização. E você está priorizando o que é importante para você. Você está cuidando da sua qualidade de vida, do seu bem-estar. Você tem prioridades, é diferente. A sua prioridade não é acumular ad eterno. Você tem uma intranquilidade, mas que isso é causado por uma outra coisa, uma outra parte da tua vida, que você não mencionou aí, mas que é uma certa ameaça, um histórico familiar de pessoas que gastaram tudo. Então, é esse que você não quer repetir, né? Então, isso fica sempre um cuidado permanente que está ali te avisando permanentemente. Mas você é uma pessoa que tem, principalmente, eu acho, uma capacidade de produzir que te dá uma tranquilidade. E eu acho sempre que as pessoas que têm a capacidade de produzir seu sustento, elas têm mais tranquilidade, porque elas têm o equilíbrio entre o sustento delas e a capacidade de produção, elas têm uma tranquilidade. As pessoas que gastam muito mais do que são capazes de produzir, porque tem N histórias e diferentes, quando tem esse desequilíbrio, seja qual for a razão, é que tem um problema. E produzir não precisa ser o seu trabalho. Às vezes pode ser o seu dinheiro que você já economizou e está lá trabalhando para você. Então, quer dizer, você poupou, está lá trabalhando, aí vem um momento de crise, o dinheiro não está rendendo tanto quanto você queria e você não sabe ajustar a tua vida para aquele novo momento. Então, você tem que saber ir adequando a vida também aos momentos Eu ia falar da navegação, né? Porque eu tenho feito muito a metáfora da navegação. Mas é muito isso, as intempéries, a vida, as coisas acontecem com a gente, né? Então, a gente tem que saber lidar com elas. Mas eu não sei se eu falei bem de você, mas assim, não acho, não. Tá. Pegando... Entendi. É verdade. É verdade. Essa imagem, né, que era especificamente da minha mãe, que era uma pessoa que não controlava o dinheiro, é uma coisa que me assombra em vários sentidos, né? Eu tenho muitas coisas que eu aprendi com ela e que eu me orgulho de parecer, e tem outras coisas que ficam na minha vida um pouco como um fantasma para não repetir. Patrícia. Na verdade, né, o nome da live é Ano Novo, Vida Nova, se existe hora ideal para começar a cuidar do bem-estar financeiro, aí depois eu falo, né, da questão de como a minha construção, a minha educação financeira, como ela veio surgindo, né, e hoje ela está desta forma. Mas eu acho que a hora ideal é desde sempre, né? É quando você entende que você precisa cuidar desse lugar também. Igual a gente cuida da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde financeira. Então, a hora ideal para mim vai ser sempre o hoje. Ponto. Então, para quem ainda não cuida, fala, mas eu já estou com tantos anos, o que vai adiantar agora? Não, a hora, né? O melhor momento para começar qualquer coisa é
na hora que você se dá conta que você precisa começar a cuidar daquilo. Mas, no meu caso, o que eu penso sobre isso, vocês, né, já sabem um pouco, mas aí eu, ouvindo a Mônica falando, e é uma coisa que eu vejo muito nessa questão do dinheiro, como ainda tem, né, esse tabu de falar de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo. Infelizmente, aqui no Brasil ainda tem uma cultura, né, que permeia, né, o inconsciente coletivo, que rico é ladrão. Né, não, tem pessoas que enriquecem sendo pessoas boas, né? Pessoas que ralaram muito para aquilo, mas então a questão financeira ainda vem muito, né, com um estigma de algo ruim, eu acho, às vezes, ou como a avó da Mônica falou, sei lá, ela falou uma coisa, mas a Mônica entendeu que os afetos são, né, não me lembro direito como você falou, mas que os afetos são mais importantes do que dinheiro. E eu concordo em número, gênero e grau, só que as pessoas brigam por dinheiro e se tornam desafetos, né? Porque eu acho que com dinheiro você causa outros sentimentos na pessoa, como, eu trabalho e, sei lá, você deixa a luz ligada, você não dá valor ao meu dinheiro. Aí não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com você se sentir desrespeitado. Então as pessoas precisam olhar para o dinheiro de uma outra forma. Para mim, né? Não só como dinheiro, mas entender que o dinheiro faz parte da nossa vida, da nossa saúde, das nossas emoções, no âmbito geral, em muitos sentidos. Aí entender quais são os seus valores e como você quer lidar com o dinheiro. Como a Mônica, né, a Bebel, eu acho muito bem colocado, a Mônica quer viver bem, né? Ela falou que gerencia bem o dinheiro dela e coisas nesse sentido. Já eu tive uma história familiar com dinheiro de uma corda bamba durante a minha infância inteira. Então, às vezes estava com dinheiro, às vezes estava sem dinheiro, às vezes estava com muito dinheiro, às vezes não estava com dinheiro. E aquilo, eu criança, sem entender muito bem essa relação, me causava muita angústia quando estava sem, né? E quando estava com, era uma coisa muito boa. Então, hoje em dia, eu ter uma tranquilidade, um bem-estar financeiro é uma prioridade para mim, porque me traz emoções muito ruins. Não lido bem, e eu entendi isso muito cedo, eu acho, né? Então, corri atrás desse lugar, de saber lidar com... saber me privar de algumas coisas, porque eu sei que lá na frente vai ser muito pior, né? A questão do prazer imediato. Eu consigo fazer isso em relação ao dinheiro. Não vou nesse restaurante hoje porque senão, sei lá, não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz. Tem gente que tem uma dificuldade, né, de abrir mão desse lugar. E isso eu aprendi, eu acho, por conta, né, do que aconteceu durante a minha infância, né, desse mal-estar. E outra coisa também que aconteceu na minha família de origem foi parecida com a Mônica. Eu tive familiares, né, muito próximos a mim com muito, muito, muito dinheiro e que acabaram sem nada, né? Acabaram na velhice tendo que ser ajudado, tendo que passar dificuldades, tendo que se sentir, acredito que se sentiam envergonhados, humilhados pela situação que chegaram, porque para mim é aquela história do La Fontaine, da cigarra e da formiguinha, que, né, a cigarra trabalha, e a formiguinha e a cigarra no final, que ficou lá, não sei o que, no final da vida, sei lá, estava lá com frio e tal. Então, a minha história familiar fez com que eu me tivesse essa educação financeira por conta desses episódios
enfim, traumáticos ou não, né? Cada um passa pelos seus e que causaram isso na forma como eu lido com as minhas finanças. Roberto, você quer comentar alguma coisa? Mas depois que você comentar, eu queria jogar para as pessoas que estão entrando, se conseguissem colocar qual é o significado do dinheiro para elas. Tá, ótimo. Quem estiver aí, puder colocar, a gente agradece. Para a gente comentar um pouquinho aqui e trazer um pouquinho de vocês para a gente também, que é tão rico, né? Falando em riquezas, né? Falando em valores. Não, eu tenho um outro final para a história da cigarra e da formiga, é que a cigarra passa com uma echarpe toda colorida num carrão pela formiga, porque fez o maior sucesso e está indo contar lá, está indo tocar lá não sei aonde, porque agora ela é uma cantora de sucesso, né? Ela estourou nas paradas de sucesso. Agora, essa eu posso estar sendo um pouco estraga-prazeres ou talvez um pouco pé na terra demais, mas a gente tem uma questão estatística, né? São um terço dos negócios que são abertos, eles resistem aos 3 primeiros anos, né? Então, a gente tem que saber disso. Que quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem 33% de chance de estar aberto daqui a 3 anos. A gente vai botar o nosso dinheiro ali? Tô afim de, vou botar. Então, quanto de dinheiro eu vou colocar ali? Né? Então, todos esses pensamentos têm que ser feitos. Quero fazer? Quero arriscar? Quero. Mas quero arriscar com o quê? Com dados de realidade. E aí eu acho que essa história, essa nova versão da cigarra que passa, etc., traz uma ideia de que todo mundo pode ser Anitta, né? Aquela ideia, todos nós temos o potencial de ser Anitta, mas não vai ser todo mundo Anitta. Então tem que tomar um certo cuidado, porque o nosso bem-estar, e aí isso vale para tudo na vida, para a saúde, para tudo, para a família, né? Ele é construído aos pouquinhos, ele é construído no dia a dia, ele é construído no cuidado diário. Ele não é uma coisa mágica. Ele não é uma coisa, uhul, aconteceu. A menos que você ganhe numa loteria e etc. E até é muito difícil alguém que ganhe na loteria e consiga administrar bem o seu dinheiro. A gente conhece muitas histórias das pessoas que ganham na loteria e perdem tudo, né? Uhum. Mas tem, claro, algumas profissões, algumas coisas de enriquecimento maior, que são mais fáceis de enriquecer, áreas de tecnologia, futebol, mercado financeiro. Tem áreas que são de enriquecimento maior, tá? Agora, falando das nossas coisas, vocês falaram aí de algumas coisas que eu fiquei, assim, muito... primeiro, a hora de cuidar do nosso dinheiro, a hora ideal para começar a cuidar do nosso bem-estar financeiro, a partir do momento que a gente cresceu, deixou de ser criança e entendeu que existem limites na vida. E existe limite para o que a gente quer e a gente pode ter, né? Então, desde a hora que a gente recebe a nossa mesada. E seria muito bom que os nossos pais ajudassem a gente a entender isso. E se nós estamos ouvindo aqui agora, quem estiver ouvindo puder fazer isso pelos seus filhos, por favor, faça. Porque educar financeiramente seus filhos é muito importante para eles. Falar de dinheiro com seus filhos é muito importante para eles. Essas coisas que nós sentimos em relação às nossas famílias, ninguém conversou com a gente sobre isso, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma parte da família com dinheiro e a outra parte da família que estava sem dinheiro. Então, a parte da família com dinheiro, às vezes eu ganhava um presente que era assim, equivalia a um salário mínimo, era meu aniversário, um presente. E eu ia comprar roupa e disse assim, olha, isso equivale a um salário mínimo. Então eu tinha noção que aquilo era o salário de uma pessoa. Eu ia com tanta culpa comprar roupa que eu me sentia tão mal com aquele presente. E, ao mesmo tempo, eu tinha noção do valor do dinheiro. Então, de certa forma, eu agradeço também. Apesar de ter a culpa, eu agradeço.
mas ao mesmo tempo eu carrego sempre essa coisa de que tem gente com menos. Eu tô sempre com essa sensação de que, ai, tem gente com menos, entendeu? Eu tô sempre com a sensação da culpa, de alguma maneira, né? E a gente tem isso na religião, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você estava falando que é associado a coisa ruim, né? Uhum. A coisa romântica de que antigamente os casamentos eram por dinheiro. De repente os casamentos são só por amor e dinheiro tem que ser desconsiderado. Não pode ser levado em consideração. Você não pode nem falar de dinheiro dentro da relação. Ou seja, você casa com separação total de bens, o mundo é machista, você não... Era mais, né? Mas você não vai trabalhar porque você tem que cuidar dos filhos e se você se separar, você tá ferrado, porque, né? Você casou com separação total e você sai sem nada. Tô falando de uma mulher, no caso de uma situação bem específica. Então, por quê? Porque não discutiu dinheiro dentro da relação. Né? Então, amor e dinheiro são muito confundidos e etc. Então, tudo isso está relacionado ao nosso bem-estar, gente. Então, quando é que a gente começa a cuidar do nosso bem-estar? Quando é que é a hora de começar a cuidar do nosso dinheiro? Não é segunda-feira, não é no ano novo, não é... É hoje, é agora, é ontem, se possível, se fosse possível, né? Então... passa pelo emocional, então leva para terapia o assunto, gente, porque vai ser bom, vai dar assunto pra caramba na terapia. E considera pensar em todos esses aspectos do que você considera dinheiro. Porque eu costumo falar que para a gente cuidar do nosso bem-estar financeiro, e a gente falou isso quando a gente trouxe, você trouxe o teu caso, Mônica, foi muito exemplar para mim. A gente não está falando de uma regra, a gente não está falando de uma planilha, a gente não está falando de um saldo positivo de tanto. A gente está falando do que, como você se sente confortável e onde é que está o teu conforto, onde é que está o seu lugar de conforto, onde está o seu bem-estar. Porque você pode estar feliz com um saldo enorme ou você pode estar feliz dando o seu dinheiro e provendo para a tua família, entendeu? Eu queria comentar algumas coisas que você falou e algumas coisas que as pessoas colocaram aqui. Outras eu perdi, não sei se a Patrícia conseguiu pegar, mas assim, tá, imediatamente as pessoas falaram segurança e paz, o significado do dinheiro. Segurança e paz, segurança, sobrevivência, né? E aí, na hora que eu vi essas três afirmativas, eu pensei, mas o que eu preciso para conseguir chegar nesse lugar? E aí eu escrevi aqui num papelzinho que me ajuda ao longo da live, o equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu gasto. Não é eu tenho muito ou eu tenho pouco. É como eu consigo equilibrar o que eu ganho e o que eu gasto. Ontem eu fui fazer uma compra com a minha neta para ela. E aí, na hora que eu estava saindo, o irmão perguntou, vocês vão aonde? Aí eu falei, vocês vão como? De Uber? Mas são só 3 estações de metrô. Por que vocês vão de Uber? E eu, na hora, falei, não, mais tranquilo, já estou aqui, não tenho tanto São Paulo, vou de Uber. Quando eu vi o valor do Uber, na hora que eu cheguei lá, eu entendi por que o João falou para eu ir de metrô. Aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, como o Uber aqui em São Paulo é caro, porque eu estava com a referência do Rio. Então, essa educação financeira, ele falou, viu, Val, por isso que eu falei para você ir de metrô. Então, esse equilíbrio, né, entre como eu vou alocar o meu dinheiro, de que maneira eu vou alocar o dinheiro, você aprende em criança, que é uma coisa, quer dizer, em jovem, que a gente não tem isso na nossa cultura. Eu acho que é uma coisa que precisa se trazer. Hoje, a gente está correndo atrás desse planejamento financeiro e a Bebel
ajuda lindamente nisso, mas a questão não é o hoje, é como é que eu estou chegando aqui hoje, com todas essas lentes familiares, como eu trouxe, mas com uma linha horizontal aqui, da minha cultura familiar, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que estão me dando possibilidade ou não de uma educação financeira. Então, eu acho que é esse equilíbrio que vai trazer uma saúde financeira que, como diz a Bebel, é muito importante para a saúde física e para a saúde mental, porque a gente não tendo saúde financeira, dinheiro, essa coisa católica, cristã, de que dinheiro é avareza, dinheiro é equilíbrio, dinheiro é sobrevivência. A gente vive num mundo que a gente não troca chuchu por cenoura. Então, a gente precisa ter isso. Não é feio o dinheiro, é necessário, é saudável esse. Mas vê se você pegou mais perguntas, parte, ou comentário. Eu peguei um comentário, um outro que eu acho que foi, porque eu tinha anotado esses dois e mais um, acho que foi da Cris, né? Eu não anotei todo, que ela escreveu bastante, mas ela falou assim: esse assunto é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu cresci sem ter essa noção, né? Então, ela estava concordando aqui com a gente da importância, né, de ser normalizado, né, falar sobre isso. Aqui no... Eu estou falando do Brasil, tá, gente? Porque eu acho que em algumas outras culturas isso é diferente. Claro. Mas vamos dar um desconto para gente que até 25, 30 anos atrás a gente tinha uma cultura de inflação. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente tinha uma cultura de inflação que não deixava a gente ter noção de quanto a gente tinha. Então, a gente... E não valia a pena juntar, né, Bebel? Valia cada vez menos e menos e menos, né? É só quem tinha que juntava para ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Enfim, falando, mas aí trazendo nessa questão do dinheiro como algo, enfim, proibido, sujo, proibido no sentido, é isso que eu queria falar. É falta de educação, é isso que eu estou falando. No Brasil não sei se é em todas as culturas, você perguntar quanto o outro ganha, né? Quanto o outro faz de dinheiro. Ganha, faz. Porque nos Estados Unidos, né, eu sempre falo isso, eles falam how much money do you make, né? Quanto você faz dinheiro? Porque a gente não ganha dinheiro, né? O dinheiro só ganha se é uma herança, né? A gente faz, eu faço, meu dinheiro é suado aqui trabalhando, fazendo ele, metaforicamente. Eu acho, não sei, né? Não sei se Bebel sabe, ou a Mone, que nos Estados Unidos eu acho que é normal falar assim: eu faço $100 mil por ano. Eles falam, né? É a cultura protestante. A cultura protestante lida com dinheiro de uma forma muito diferente. E aí eu trouxe uma frase do Caligares, que ele fala o seguinte, gente, porque eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Se olhar com cuidado, você vai perceber que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da infância. A nossa vida financeira, né? Ela vem de restos e rastros da nossa infância. Por isso que é importante a gente cuidar da infância dos nossos pequeninos que estão aí em relação a dinheiro. Não ficar deixando de falar com dinheiro com eles, entendeu? Ainda mais agora que o dinheiro está deixando de ter materialidade, eles não têm noção de quanto custa, de que tem que trabalhar para pagar alguma coisa, né? Ou quanto custa alguma coisa. Eles não dão valor ao trabalho porque é o trabalho que está pagando por aquilo dali. Eu fazia docinhos de coco com açúcar cristal em volta e vendia na porta da minha casa. Botava um tabuleiro e vendia. Quando eu tinha uns 9 anos, isso daí. Porque meu pai
muito organizados financeiramente. Isso é uma outra coisa importante, que agora eu me lembrei. Enquanto a minha mãe me passava um modelo de gastança, o meu pai me passava um modelo de organização. Então, eu acho que é muito bom a gente parar e pensar nas nossas raízes, na nossa história, né? Na terapia de família, a gente tem uma ferramenta que é muito usada em outras áreas, que se chama o genograma. E eu sugiro que as pessoas montem essa árvore genealógica, cada um aqui que está nos assistindo faça a sua, né? Colocando eu, meus pais, meus avós, meus tios, e colocar junto a cada um como era o padrão das pessoas da sua família de origem, de poupar e de gastar. E o que elas aprenderam com essas pessoas diferentes, porque certamente com quem elas tinham mais vínculo são os que eles mais se apropriaram. Posso até já antecipar isso. Você se dá conta de quem você se apropriou e de quem você gostaria de ter se apropriado, e que já ainda há tempo. Vai lá, corre atrás, né? E de quem você... me apropriei, não quero isso aqui não, deixa eu me livrar disso daqui, vou trabalhar para me livrar disso daqui. Então, é importante consciência. Esse exercício traz consciência, é muito interessante. Mônica, você trouxe, né, o genograma, essa ferramenta, e a gente está colocando aqui na questão das finanças, mas ela é tão importante para tudo, porque às vezes você se apropria de um valor familiar e você vive a vida inteira em cima daquele valor, e você vai vendo sua vida não fluindo, conflitando, e depois você percebe que aquele valor não é seu. E você, né? E você fica durante... Eu já fiz esse exercício aqui com algumas pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa cresceu numa família que o valor primordial dela era a família. Estava em primeiro lugar a família. E aí ela estava muito infeliz no casamento, mas ela não se separava porque ela tinha como valor principal a família. Depois ela viu que não, o que eu tenho como valor principal para mim é a saúde. E minha saúde está, né? Eu estou emocionalmente insalubre. E então, não, eu tenho esse valor da família, mas ele não está em primeiro lugar. Então, esse exercício, né, de entender o que você se apropriou, mas o que realmente faz sentido para você, e talvez no genograma a gente consiga ver, né, com mais clareza essas questões, é muito legal e importante. Ó, falaram aqui uma coisa que eu anotei. A Célia, ela falou, quando a gente estava falando de compras e tal, ela fala, não deu para anotar tudo, mas ela falou algo no sentido de: toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu me pergunto, posso, quero, preciso? Perfeito. É um exercício que ela faz, e eu sempre falo desse exercício quando eu tenho pessoas, né, que me procuram, e uma das questões dela é a compra compulsiva, né? Porque a compulsão vai para muitos lugares, inclusive para as compras. E um freio, talvez, é você, na hora que você fazer, é o posso, quero e preciso. Porque às vezes você pode querer, mas você pode não poder, né? Você pode precisar, mas você de fato não quer. Tem que passar pelos 3 crivos, não é isso, Bebel? Não tem? Tem, exatamente. Essas são as 3 perguntas básicas, ela acertou em cheio. Posso, quero, preciso? E se você tiver os 3, compra certa. Você está... Quer dizer, você está acertando na compra. Porque a gente vê muitas vezes o dinheiro escapar das nossas mãos com coisas que a gente não precisa, às vezes que a gente não quer. É só porque, às vezes, está muito barato, você vai lá e compra, né? Baratinho. Às vezes você não pode, você quer, mas você não precisa, né? Ou você quer, você precisa, mas você não está podendo naquela hora. Então, gente, segura a onda dali a pouco, né? Então,
Essas 3 perguntas são muito importantes, gente. É uma excelente dica, eu não sei de quem foi aí no grupo. Foi a Célia e a Márcia, ela trouxe aqui agora. Estratégia dos 3P. Preciso, posso ou pode esperar? Boa, gostei. Gostei. Aprendemos, viu? A gente também aprende com vocês. Muito. Queria reforçar em cima disso que a gente está trazendo, é que a proposta da Bebel profissional, que agrega aqui para a gente, mas que é dentro da linha de trabalho dela, é de ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente. Que é quando a gente fala de educação financeira para a criança, tem a ver, mas o que acontece é que com a geração de 30, 40, 50, certamente não tiveram. E o quanto, da mesma maneira que a gente foi mudando tanta coisa, né, em termos de alimentação, o quanto a gente mudou os hábitos, e enquanto exercício físico, o quanto que a gente mudou os hábitos. Eu me lembro que ninguém fazia exercício físico quando eu era pequena, era raríssimo quando um balé, ou um futebol, ou um vôlei. Hoje em dia, as pessoas trazem uma necessidade. E o planejamento financeiro está entrando, eu acho que agora, talvez até por conta de uma mudança de inflação ou uma outra etapa e uma maturidade, é uma coisa que a gente não coloca nas nossas vidas. A gente não coloca prioridade. Eu acho que a gente tem pensado no bem-estar de uma forma geral, Mônica. E o estresse financeiro, ele afeta a vida, ele afeta a saúde. No meio do ano passado, teve uma matéria grande no Globo. O estresse financeiro é uma das grandes causas do infarto do miocárdio, né? De mortes por coração, por questões de coronarianas, por estresse, no final das contas. Então, assim, a gente tem que cuidar disso também. Porque a gente cuida da alimentação, a gente cuida do exercício, a gente cuida de um monte de coisa e a gente cuida do sono e a gente fica assim impingindo outros tipos de estresses, né? Por não cuidar de outros estilos de vida. E o estilo de vida financeiro é um deles. E ele é muito importante, porque ele vai impactar na sua saúde física, no seu sono, né? Em toda a sua qualidade de vida. E você falou uma coisa agora que eu achei interessante. Você não ter uma reserva financeira, gente, é uma coisa que te deixa... Acontece alguma coisa, você... né? Então, isso é uma coisa que o planejamento financeiro te ensina. Uma das primeiras coisas, né? Você criar uma reserva financeira. Porque ela vai estar ali para você nos momentos de crise. Aconteceu alguma coisa, você não pôde trabalhar daquele mês, uma operação de última hora. Ontem eu tive uma pessoa que gastou um apartamento com um problema de saúde. Sabe? Dá dó, mas é verdade. Pode acontecer, né? E a gente estava falando você estava falando, né, Mônica, de tempo. Ah, meu Deus, começou aqui uma furadeira, estão ouvindo? Vou falar, vê se dá para ouvir. Eu li uma reportagem esses dias do Roberto Menescal, que voltou antes de um show no Carnegie Hall que eles deram. Tá dando para ouvir, não? Tá. Então foi o grande show no Carnegie Hall, que foi o Tom, foi o Toquinho, foi todo mundo. E o Roberto Menescal voltou antes para casar. Então, todos foram e alguns ficaram, inclusive, alguns ficaram para sempre, até nos Estados Unidos, tocando e tal. E o Sérgio Mendes foi um deles. E o Roberto Menescal voltou antes. E ele disse que não se arrependia, porque afinal de contas, né, nunca faltou trabalho, ele estava tranquilo, ele não teve que reclamar, nunca faltou trabalho. Então, ele era aquele que estava tranquilo, ele estava bem com a vida dele, né? Isso era para mim, me trouxe 2 sentimentos em relação a ele. Ai, que bom, uma pessoa que estava feliz com as escolhas que fez. E 2,
Ai, que bom que deu tudo certo com ele, porque você imagina se dá alguma coisa errada e esse homem não tem uma reserva de emergência. Porque provavelmente esse cara não tinha uma reserva de emergência. Ele era aquele romântico que trabalhava, gastava, fazia, né? A vida dele era morar o sonho dele era ir morar em Cabo Frio, tá na reportagem, né? Uma gracinha ele. Mas me deu essas duas sensações em relação a ele. E aí, quando eu trabalho com meus clientes, é muito isso. É o que eles querem, né? Não sou eu que tenho que querer para eles. Então, se o Roberto Menescal estava feliz, quem sou eu para dizer para ele que ele está errado? Mas ele tem que estar consciente que ele pode ter algum perrengue lá na frente, né? Então, é isso. Eu tento fazer consciência e, com a consciência, ajudar os clientes a preverem ou se precaverem para o que causa intranquilidade para eles. Porque vai causar intranquilidade algumas coisas e para outros outra, né? Vai ter completamente diferente. E é isso que eu chamo de bem-estar financeiro. Nossa proposta com a base e os temas variados, a questão do diálogo perpassa todos os temas, né? Essa é a nossa linha no sentido de como você pode falar de assuntos difíceis e falar de assuntos importantes, dependendo da forma. E o que a gente está aqui hoje reforçando é: coloquem isso na pauta das organizações de vida de vocês, pessoais e relacionais. Seja dos filhos que estão crescendo, seja dos pais que estão envelhecendo e como é que eles estão se organizando para como que você pode entender, seja da sua aposentadoria, do seu divórcio, no momento de divórcio, tratar desse tema com cuidado e com seriedade, não agir impulsivamente ou reativamente. Falar disso na hora de casar, que a gente fica com essa ideia de que falar de dinheiro é feio, mas é importante o casal fazer combinados financeiros no momento que eles estão buscando ter uma vida depois. Então, tem muitos... Durante todo o casamento, recombinados conforme as situações vão mudando. Desculpa te interromper, Mônica, mas isso é uma coisa que é importante, porque a partir do momento que um se sente vulnerável, tem que trazer para a relação. Estou me sentindo vulnerável ou estou, né, me sentindo o desequilíbrio. Traz a conversa. Eu acho que o nosso crescimento, acho que foi a Patrícia que falou hoje alguma questão, o que me lembra é assim, sempre tem pontos de imaturidade no nosso envelhecimento. Por mais que a gente esteja caminhando para uma estabilidade e um final mais confortável, que a gente imagina que esse é o desejo de todas nós, tem lados imaturos, impulsivos. Então, eu acho que a gente falar sobre isso, trazendo uma coisa tão objetiva como o dinheiro, é uma forma de cuidar subjetivamente de cada um de nós, tentando olhar um pouquinho para cada um e dizer qual é o meu padrão, qual é a minha modalidade, qual é a minha meta em relação a isso, porque é um ingrediente importante para eu continuar essa estrada aqui do meu ciclo vital. Eu só vou acrescentar, na verdade, não é acrescentar, é só botar mais caldo aqui, nisso tudo que vocês falaram, e a Mônica, né, veio trazendo, né, uma mudança de paradigma, né, que a gente está vivendo, tanto em relação à saúde física, né, que na época, antigamente, né, não era algo comum, é normalizar, que nem ir ao psicólogo, né, fazer uma terapia. Antigamente, há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era coisa de maluco, coisa de doido. E as pessoas, hoje em dia, já veem que cuidar da saúde mental é igual você cuidar da sua saúde física, quando lá atrás não era. E a mesma coisa, cuidar da saúde financeira
Para mim, é essa mudança de paradigma que a gente está vivendo e que acabam tendo os profissionais, como a Bebel simplesmente uma profissional que vai te ajudar e te auxiliar. Não é porque você está ferrado de dinheiro, porque você não sabe falar sobre isso, né? Tem que normalizar esses lugares. E só para finalizar, o que aconteceu hoje, eu tenho uma pessoa, né, que vem no meu consultório e ele tem, eu acho que 60 anos, ele é um médico, enfim, renomado financeiramente, né? A gente acredita que ele deveria estar muito bem, mas ele não está. E ele, enfim, já teve vários problemas de doença, inclusive um infarto, e hoje ele chegou para mim e falou: Patrícia, você me ajudou a entender que a minha maior problemática da minha vida tem a ver com dinheiro. Ele falou isso hoje. Que só agora ele se deu conta disso. E agora ele começou a olhar, a entender o porquê de várias outras questões na vida dele não estarem funcionando. E ele só pelo menos ele conseguiu, entendeu? Então agora ele entendeu o que ele precisa fazer, mas não tinha ideia isso, é normalizar, entender que dinheiro não. Travou um pouco. Não é sobre dinheiro só, né? É sobre afeto, é sobre como isso te afeta, é sobre saúde, é sobre muitas coisas. A gente pode pensar, como você falou, né? É ir se cuidando, é saúde. É como se ele tivesse comido gordura a vida inteira e ele não quisesse que entupisse o coração dele, entendeu? Uhum. É por aí. Ele vai se estressando a vida inteira e não quer que afete lá o coração dele. E a gente ainda tem um novo paradigma a enfrentar, que eu sempre brinquei que um amigo meu falava isso, e graças a Deus ele viveu na largura, porque ele faleceu com 40 e pouquinhos anos, ou 40 anos, mas ele me dizia: você vai viver a vida no comprimento ou na largura? Nunca ninguém sabe o que fazer. E esse é um dilema, né? Priorizar o hoje ou o amanhã. Então, esse equilíbrio entre o hoje e o amanhã é um trabalho que a gente está permanentemente fazendo internamente. E cada um tem o seu equilíbrio. É na base dos nossos valores que a gente vai construir esse caminho. Então, esse teu paciente, ele tem, na verdade, não sei, provavelmente ele está vivendo hoje permanentemente. Né? E o amanhã Estava. E a gente quer amanhã, mas amanhã começa a bater na nossa porta conforme mais velho a gente vai ficando, né? Pois é. Gente, a gente vai precisar terminar. Tá na hora de terminar. Um comentário aqui que eu queria ler. Em função da sociedade machista, as mulheres ficaram muito tempo afastadas. Vai subindo. Desse assunto dinheiro. Para nós, mulheres, sempre foi um lugar inacessível por muito tempo. Pois essa mudança também faz parte, eu acho, né, Cris, dessa mudança de paradigma que a gente está falando aqui. Mas eu acho muito engraçado, tá? Tem assuntos que não são de mulher. Às vezes eu tento conversar com as minhas amigas sobre política e eu falo com a parede. Porque elas não gostam do assunto e eu tenho que conversar de sapato e bolsa. Não adianta. De dinheiro é a mesma coisa. Existe uma psicanalista argentina que o título do livro dela é O Sexo do Dinheiro é Masculino. Então, eu acho que é uma coisa para pensar e para a gente trazer em outro momento. Queria pedir para quem entrou, para quem está aqui, para divulgar o nosso trabalho. Nossa ideia é poder com o maior número de pessoas para a gente poder trazer um bem-estar financeiro, psicológico e legal para todas as pessoas que estão nos seguindo. Eu pensei... Bom, é isso. Eu vou botar uma música que a Mônica pediu para eu separar para vocês. Não! Não vou não, porque eu peguei a Mônica com a música errada. Tá aqui. Aqui. Vou botar a música se tudo der certo. Fala, Patrícia, enquanto tá baixando aqui a música rapidinho.
Não, eu ia fechar nossa live, mas eu vou aproveitar que teve um comentário aqui e ler. Como posso normalizar a minha vida aos 61 anos com artrose, 29 anos de psicanálise e depois de uma quebra de um fêmur e sendo autônoma e descobrindo que não queria mais essa profissão? Normalizar? Normalizar a minha vida, a sua vida financeira, né? Eu Deve ser a vida eu acho financeira, né? Tem que olhar não vamos, direitinho. não vamos ter tempo, porque é quase uma consulta. Assim, É, o fato dela ir, eu já acho que é um ótimo começo, é isso que eu posso dizer para ela. é Tem verdade. uma intenção, energia, só o fato dela estar aqui, e aí a gente espera que ela esteja na próxima semana e a gente possa continuar conversando sobre outros temas importantes. Eu vou ter que pedir para vocês baixarem aí a música e ouvirem agora para se divertirem, porque deu uma zica aqui na internet. A música é dos Titãs. É preciso saber viver. Eu não sei cantar, gente. Eu desafio e parabéns para você. Não vou... É preciso saber viver. Só sei o Obrigada. refrão. Tá Essa, buscando. gente. Não Então, que agora eu saiba cantar, né? Mas a gente tenta. tá bom. Ai, Um gente. beijo, até semana que vem. Até Tchau. semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.